Em geral, esse salmo que nós lemos é interpretado no contexto histórico do povo de Israel, não muito após a volta do exílio babilônico. Havia um entusiasmo pelo livramento do exílio, a salvação tão esperada, tão aguardada, e profetizava, agora enfrentava o amargor das experiências do pós-exílio que estão presentes no salmo que nós lemos. Isso porque a dominação estrangeira com a Babilônia, ou na Babilônia, passou da Babilônia para os persas, e a privação de estar em terra estrangeira agora se convertera em privações de uma terra desolada, de más colheitas, fatos esses narrados com detalhes nos livros do profeta Ageu e Zacarias. Essa situação de um livramento esperado e uma situação de desolação encontrada no pós-exílio, na volta para Israel, vai despertar uma tensão lógica, redunda numa tensão lógica. Vai despertar o reconhecimento de que a tão desejada salvação ainda não tinha vindo, que a tão esperada salvação, livramento, não havia acontecido, e que persistia ainda sobre o povo de Israel a ira do Senhor. É isso que o Salmo nos fala nos seus primeiros versículos. O texto que lemos apresenta-nos um caminho que passa pela memória, depois para a oração, a prontidão em ouvir a palavra que traz salvação. E os primeiros versículos que nós lemos, versículos de 1 a 3, nos apresentam essa memória que produz esperança. Se nós olharmos para o texto, perceberemos que a comunidade, o povo de Deus, volta o seu olhar para o passado e coloca diante do Senhor o seu sofrimento, a sua situação, mas não com um olhar de desesperança, pelo contrário, olha para o passado e apresenta diante de Deus aquela situação outrora ocorrida com o povo dos livramentos. A comunidade fixa seus olhos em Deus, sabe a quem ela ora e que pode dele esperar em sua angústia. Aqui nesses primeiros versículos podemos também até ouvir o eco das palavras de Jeremias em Lamentações. Posso trazer à memória o que me pode trazer esperança. Posso trazer à memória o que pode trazer esperança. A experiência do Israel bíblico e da igreja cristã narrada nas Escrituras e na história da igreja é uma experiência permanente de memória. Nós fazemos isso ao abrir a palavra de Deus, fazemos isso ao recordar da palavra de Deus, e a história da igreja, e a história narrada nas primeiras páginas das Escrituras, sempre é uma história de memória. No livro Em Busca da Memória, de Eric Kendall, que foi Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, esse Eric Kendall dedicou a sua carreira toda para descobrir as bases biológicas de como a nossa mente armazena as experiências e reage a essas experiências memorizadas. E Kendall sugere, inclusive, que as nossas memórias são capazes de provocar mudanças fisiológicas, o que revolucionou e tem revolucionado as pesquisas sobre a memória. Nós podemos trazer à memória tantas coisas, e à nossa memória tantas coisas. A nossa memória pode ser assombrada por ilusões que nos tiram da realidade. A nossa memória pode ser invadida por frustrações do passado que trazem um medo paralisante no presente. A esperança fundamentada na memória dos atos salvíficos de Deus, a memória que consegue perceber a graça de Deus na história e a sua graça perdoadora, o seu amor abundante, essa é a memória que traz esperança. E essa memória pressupõe uma decisão de não esquecer o que Deus fez por saber aquilo que Deus é. É por isso que nos primeiros versículos desse texto nós temos um exercício de memória, um voltar para o passado que produz a esperança para enfrentar o presente. E essa memória que traz esperança redunda na fé que se expressa através da oração. Os versos de 4 a 7, o quarto versículo ao sétimo versículo, nos apresenta agora não a memória, mas a oração. Se você olhar na sua Bíblia,
nós percebemos um contraste imediato, uma mudança abrupta no texto, que da memória dos livramentos do passado se converte numa oração. É isso, a transição abrupta, mas não carece de coerência. Aquele que tem memória dos atos salvíficos de Deus, sabe que pode orar. O desapontamento no presente constitui-se motivo para que a comunidade continue a sentir-se sob a ira de Deus. Contudo, isso não se torna amarga e nem se enfraquece e nem suprime a proclamação na graça de Deus. Pelo contrário, nessa tensão entre o aparente livramento e a situação de desolação, é também o que nós enfrentamos permanentemente, constantemente nas nossas crises de fé. A fé genuína também passa pela tensão de memória e experiências no presente que precisam ser enfrentadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser colocadas diante de Deus. É a fé que é capaz de cantar que gotas benditas já temos, mas chuvas pedimos a Deus. É o pedido do pai que, aflito diante da situação do filho, narrado em Marcos capítulo 9, é capaz de dizer: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Essa é a tensão da fé genuína. Esse pedido da igreja aqui, do povo de Deus em Israel, e da igreja na história, quando enfrenta situações de desolação, de desesperança, mas que consegue transformar isso em oração, é o contrário da ausência de fé. Porque a ausência de fé nega ou procura não conhecer a graça de Deus. É contrário também à indiferença da fé, que vira as costas para Deus, ou a infantilidade da fé, que torna Deus um servo dos caprichos. Não, a fé aqui se sustenta numa correta relação com Deus, que não obstante a aparente derrota, pode dizer que anda não pelo que vê, mas pelo que crê. Ou como Abacuque, capaz de dizer, também no momento de desolação, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Sim, o justo viverá pela fé. Quando a visão decepciona, quando o sentimento de derrota, quando a razão não explica, Deus faz a fé triunfar, pois o justo viverá pela fé. Não somente pelo que vê, não somente pelo que sente, não somente pelo que e como compreende, mas acima de tudo pela fé que é capaz de descansar em Deus. E a oração é a expressão maior do nosso descanso em Deus. A oração é a expressão maior do nosso descanso em Deus. Há momentos na minha vida em que eu procurei respostas, eu deveria ter buscado a Deus em oração. Há momentos na minha vida em que eu procurei conforto e consolo emocional, eu deveria ter procurado a Deus em oração. Há momentos na minha vida que eu procurei fugir do que via, pois o que via me deixava perplexo, mas eu deveria ter buscado a Deus em oração. E é isso que o Salmo nos ensina. O olhar de memória traz a oração nos lábios. Nós precisamos de uma memória capaz de reavivar e avivar o nosso coração na oração. A memória que produz esperança e que redunda na fé, que é que se expressa na oração, é também a memória que torna no presente o povo de Deus atento à sua palavra e à promessa de salvação. É isso que nós encontramos nos versículos de 8 a 13, quando nós temos uma mudança radical no texto. Se você olhar para a sua Bíblia, você perceberá que até aqui, nesse momento, todo o texto está na primeira pessoa do plural e há uma mudança abrupta. No versículo 8, nós temos alguém que se coloca para ouvir: eu escutarei o que Deus tem a dizer. Será um indivíduo, profeta, possivelmente, um profeta que se levanta diante da comunidade para ouvir a voz de Deus e que se coloca como porta-voz da palavra de Deus. No momento em que a fé passa por crise, correndo o risco da insensatez, de afundar na decepção e na visão da desolação, até duvidando da salvação de Deus, o próprio Deus intervém a fim de novamente suscitar e fortalecer a fé com a sua palavra. É isso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A crendice se fundamenta em qualquer coisa,
a ilusão religiosa em qualquer sentimento. A propaganda religiosa se alimenta das falsificações, da ignorância e da autoajuda, mas a fé no Deus da palavra repousa na palavra de Deus. Disse Jesus: errais, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E Deus diz: aquele que escuta, que se coloca para escutar a palavra de Deus, é capaz de ouvir a palavra. E Deus diz, e Deus fala. Os versos nos diz que próxima está a sua salvação dos que o temem, pois que a glória assista em nossa terra. Pois que a glória assista em nossa terra. E a glória habitará em nossa terra. Nós até podemos, com esse texto, ouvir as palavras de João, o Evangelho de João no capítulo 1. E o Verbo habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. A glória habitará a nossa terra. É um salmo profético, é um salmo messiânico, aponta para a realidade da esperança maior do povo de Israel e a esperança da igreja, Jesus Cristo. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. Sim, Cristo é a justiça que desceu do céu. Ele é a nossa justiça, como Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Sim, Jesus, a nossa justiça e o nosso justificador, o justo e justificador ao mesmo tempo. Nas palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Os que creem em Cristo são chamados para andar no caminho traçado por seus passos, que é a melhor tradução do versículo 13. Na linguagem de Pedro, Jesus nos deixou pegadas para que pudéssemos seguir os seus passos. A igreja é a união dos discípulos, são os discípulos que se reúnem. E o que é discípulo a não ser aqueles que seguem os passos do Mestre, na boa tradução do texto grego? Por isso os cristãos, já em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 2, foram chamados os cristãos daqueles do caminho, porque isso é ser discípulo, é seguir os passos, o caminho, os passos do nosso Senhor pelo caminho que Ele abriu. E é por isso que nós podemos extrair desse texto lições para a nossa vida, pelos caminhos abertos por Cristo na nossa história. O seu caminho é um caminho de misericórdia, por isso sou chamado, e nós somos chamados enquanto igreja, a dar uma nova chance àquele que errou. Pedro pergunta se 7 vezes perdoando já cumpre a cota da capacidade aceitável de alguém perdoar. Respondendo paralelamente à antiga ameaça do assassino Lameque, de que se vingaria 70 vezes 7, como está em Gênesis capítulo 4, verso 23 a 24, Jesus ensina a Pedro que o perdão não estaria condicionado ao limite da sua capacidade em perdoar, mas na necessidade do ofensor em recebê-lo. Apenas em Cristo nós temos um caminho aberto para perdoar sem limites. Sim, o seu caminho é também o caminho da verdade, por isso devo seguir a verdade em amor, como Paulo diz aos Efésios, porque verdade é aquilo que é, por isso Deus é verdade, porque Ele é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, a palavra é a verdade, e a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Por isso, quando também Jetro, sogro de Moisés, o orienta, diz: chama homens de verdade para liderar. É isso, o Senhor nos abre um caminho de verdade, e a verdade passa por horários precisos, pagamentos honrados e promessas cumpridas. Mas o caminho da verdade se encontra com o da misericórdia, como diz o nosso texto. Sim, porque verdade sem misericórdia se torna intolerante, e a intolerância se converte no fanatismo, que é incapaz de amar aquele que pensa diferente e de aceitar aquele que não é tão justo e perfeito quanto eu. A verdade, para ser considerada, deve ser refletida a partir de Cristo, porque fora de Cristo a verdade pode ser um grande perigo. Alguém pode até pensar falar a verdade, mas se esta não andar com a irmã misericórdia,
não provoca paz. Somente em Cristo, e o Salmo nos aponta isto, a verdade anda de mãos dadas com a misericórdia, que redunda em paz e justiça. Quando nós andamos na verdade e na paz, a justiça floresce, a paz floresce. Seu caminho é sim um caminho de justiça. Por isso, às vezes, é necessário abrir mão do direito próprio para fazer brotar a justiça da equidade. O direito puro cumpre ou deve cumprir a lei. A lei, contudo, pode redundar em opressão e injustiça. Foi isso que Calvino escreveu. Calvino falando sobre as leis, não aquelas somente da lei mosaica, mas as leis civis. Calvino diz: a justiça, e apenas ela, deve ser a finalidade, o modelo e o limite de todas as leis. E, portanto, não existe razão pela qual devêssemos rejeitar qualquer leis, sejam quais forem, ainda que variem entre si e se diferenciem da lei mosaica, desde que tenham a justiça como a finalidade a que visam, o modelo com referência ao qual são formuladas e o limite que não devem ultrapassar. Se a lei ultrapassa o limite da justiça, não produz justiça, diz Calvino, algo está errado com ela. É verdade. Há leis que são decretadas de forma injusta, e diz Isaías: ai daqueles que a decretam. Por isso, uma suposta justiça propagada, resultante de uma lei injusta, é trapo de imundícia, também na linguagem de Isaías. Vemos tal fato exemplificado no Novo Testamento, os irmãos devem se lembrar, quando o Sinédrio decreta que Pedro e João não ensinassem em nome de Jesus uma lei injusta. Pedro e João dizem que farão o que é certo, obedecer a Deus. O certo é justo, o direito é legal, o legalismo asfixia, a justiça liberta. O legalismo cravou Cristo na cruz, a justiça nos faz livres nele. O seu caminho é de paz, e por isso, no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas. A paz se beija com a justiça, na justiça a paz. A conclusão nós encontramos no próprio Salmo. O caminho da misericórdia, da verdade, da justiça e da paz é aberta por seus passos. Pelos passos de quem? Do príncipe da paz. Cristo, nosso Senhor, aparece em letras garrafais nesse salmo. Foi em Cristo, e particularmente na cruz do Calvário, que se cumpriu a profecia que está no versículo 10 desse texto. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Deus é o único que pode efetuar a misericórdia e a paz com verdade e justiça, e Ele o faz plenamente em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, a nossa salvação está no beijo sacrossanto do Pai, que na cruz do Calvário nos perdoa, nos reconcilia, para que possamos andar em justiça e gozar a eterna paz. Que Deus nos abençoe.